conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Xadrez Corporativo. A gente pode começar essa história aqui falando um pouquinho de já um aspecto, né, bem icônico do que é balancear cultura e negócios, né? E eu acho que hoje, quando eu olho para trás, nesse período dessa minha história profissional, que é onde justamente conecta com a história da Gabi, eu acho que é um momento muito emblemático que hoje eu consigo trazer, assim, de reflexão sobre, olha, como eu era um idiota naquele momento. Que foi justamente, né, quando estávamos todos nós, que muitos hoje estão na K21, inclusive eu, Danilo, Caribé, trabalhando lá no startup no Rio de Janeiro, e fomos comprados, né? Fomos adquiridos, e aquele fuzuê, meu Deus, o que é que vai acontecer? E pra onde vamos? Que empresa é essa? Será que tudo que a gente gosta de fazer aqui vai morrer amanhã? Né? E quando a gente chegou finalmente, né, na Pearson após ser adquirido, eu lembro muito claramente de como a gente tinha talvez se auto-incutido uma missão de, cara, a gente veio aqui pra revolucionar esse bagulho. E a gente trouxe toda aquela cultura, né, startupeira pra dentro de uma mega corporação milenar que é a Pearson, né, a maior empresa de educação do mundo naquela época quando a gente chegou. Hoje eu percebo tão claramente o quanto que a nossa atitude, a forma como a gente chegou e como a gente tentou quase que ser um vírus, né, dentro da organização, levou a resultados piores, né, em termos de produto, eficácia do que a gente estava tentando entregar, né? Uma certa cultura ali combativa, né? De quem queria fazer acontecer e provar e passar por cima daquelas burocracias e trazer toda a velocidade sem entender e respeitar o outro, né? Então, para mim, foi um claro momento onde a gente não soube fazer muito bem, né, esse balanceamento entre cultura e negócio, mas que a gente chegou lá eventualmente, né? Não tô dizendo que a gente foi uns babaca completo, assim, não. A gente foi melhorando e tal. Chegou uma pessoazinha, né, que talvez esteja aqui nessa ligação com a gente, que ajudou bastante a mudar esse paradigma, mas foi um aprendizado legal, cara. E acho que esse momento, né, da chegada da Gabi na Pearson e de a gente começar a olhar, né, para esse aspecto de o que é que essa empresa onde a gente está precisa da gente, né? E como que a gente pode, na verdade, construir coisas melhores juntos e não virando pro lado e fazendo sozinho. É o motivo pelo qual eu acho que a Gabi é a convidada perfeita para esse episódio que a gente quer fazer aqui, cara. Muito bem. Que abertura, pessoal. Que abertura. Este é Rafael Montenegro, o tio, e eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Por que eu vim pra cá? O cara já fez aí o que precisava pra esse começo. E aqui a novidade é a minha voz no xadrez corporativo. É a primeira vez que eu tô aqui. Então, novidade pra todo mundo, inclusive pra mim, nesse quadro maravilhoso do Love the Problem, que tem uma convidada muito especial, que tava contando aqui um pouco da história dela pra mim, que não conhecia ela até então, antes da gente começar a gravar aqui, e esse é o pano de fundo perfeito pro nosso episódio, que começou com o tema que o tio já trouxe a introdução aí, como balancear essa visão de cultura e negócio. Então, bem-vinda, Gabi, bem-vinda ao Love the Problem, ao xadrez corporativo. E aí, gente, muito obrigada. Depois dessa do Rafa, que caiu uma lágrima aqui, mas obrigada, Rafa. Vivemos várias emoções e acho que eu via muito vocês, quando chegaram lá na Pearson, como inconformados, assim. Como que isso não funciona da forma que uma startup funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que impulsionou e fez uma galera pensar muito diferente. Bom, então, gente, prazer, eu sou a Gabriela. Pra quem não me conhece, eu sou branca, eu tô de cabelos pretos, estou no fundo marrom e com a Madalena aqui no meu colo. Obrigada, Rafa e Panda, aí pelo convite. Bem-vinda, muito bem-vinda. Então tá, já que você tá aqui, eu queria começar aí, ouvir um pouquinho dessa sua história, porque a gente tem aqui o critério do coração. Gabi, a gente não falou disso antes. Isso é um ponto importante do Love the Problem, que a gente fala que é o seu critério mais importante
pra gravar qualquer episódio do Love the Problem, que é convidar pessoas de que a gente gosta, pessoas que a gente admira. Então a gente sabe que o episódio vai ser bom simplesmente por isso. E o critério do coração, ele se expande conforme a nossa rede se expande. Então, por exemplo, eu não te conheço, mas o tio te conhece. E ele é da minha rede, então se eu confio nele, eu tenho certeza que ele vai trazer uma pessoa incrível pra cá. Então essa rede vai se expandindo. E agora eu espero que essa rede aí, ó, do nosso critério do coração se expanda com você também, você pra outras pessoas. Então, muito bem-vinda, lembre-se que você tá aqui por causa desse critério do coração. Que bom, já me ama, né? Antes de eu falar qualquer coisa, já tá me amando aqui. É isso, é bem isso. Eu diria que demorou até demais pra gente fazer alguma coisa com a Gabi aqui, porque era um match mais do que certo, cara. Esse é um dos critérios, dos pontos culturais do Love the Problem que garantem os melhores episódios até hoje. A gente sempre fala isso. Todo episódio que o critério do coração foi, de fato, bem obedecido como premissa, que o episódio sai uma maravilha, assim. E a galera consegue perceber isso, a galera que nos ouve consegue perceber isso muito bem, assim. Então, muito bem-vinda. A casa é sua, fique à vontade. Aqui a gente tá pra ouvir um pouco mais das suas experiências, a gente quer ouvir um pouco dessa sua história e acredito que a gente vai ter um bom papo sobre esse balanceamento entre cultura e negócio. A gente já teve aqui no Xadrez alguns episódios que falam desse equilíbrio na visão de produto e tecnologia, né? Sempre tem um embate, assim, tipo, são dois universos que dificilmente conversam e quando a gente consegue fazer essas duas coisas se entenderem, a gente consegue fazer boas transformações nas empresas e tudo mais. Mas a gente aqui nunca falou desses dois pontos, de cultura e negócio, assim, né? Como coisas, muitas vezes, que levam para lados distintos das organizações, talvez batalham por coisas um pouco diferentes, mas que a união dessas forças pode trazer algo muito melhor, assim, né? Então, eu queria começar ouvindo dessa sua história, assim, como foi essa sua vivência com esse olhar, tanto cultural como de negócio, e como é que você chegou aonde você tá agora, e o que a gente vai construindo o papo em cima dessa tua história mesmo. Legal, Pando, muito bem. Eu acho que falar de cultura para muitas pessoas é muito do que está escrito na parede e menos do que é percebido, né? E acho que a minha história, ela conta um pouco nada linear da minha trajetória até aqui, que de fato cultura é feita por pessoas e se a gente não colocar pessoas no primeiro lugar, por mais clichê que qualquer pessoa que estudou administração, economia e engenharia ouça isso dos primórdios, de fato você só vai conseguir a partir do momento que você coloca isso na prática. E não é um exercício fácil, porque quem trabalha com negócios está olhando puramente finanças e resultado, mas a tecnologia por si só, sozinha, não traz resultado nenhum. Então, vou contar um pouquinho da minha história e eu acho que dá para casar um pouco aí com a vivência que eu tive com o Rafa em 2018. Bom, estou me apresentando, eu sou Gabriela Joana, tenho 36 anos, eu sou diretora de novos negócios e inovação na Cogna. Eu estou na Cogna faz 4 anos agora, em junho. E a minha trajetória com produtos começou justamente quando eu conheci o Rafa, que foi na Pearson em 2014. E, ao mesmo tempo, a minha vida de Rio de Janeiro para São Paulo foi completamente impactada por um lugar super de concreto ali, mas me ajudou muito a ter pessoas incríveis. E naquele momento, quando eu assumi a área de produtos e a gente percebeu que existia um time, imagina, um time editorial que era formado por professores de história, de geografia, de português, de matemática, e você vira para essa garotada e fala assim, queridos, passem a pensar agora que o aluno vai estudar mobile, vai estudar pela internet, vai estudar por um monte de coisa, e de um dia para a noite começa a fazer algo diferente. E aí, naquele momento, a gente percebeu que não ia funcionar assim, né? Por mais que negócios quisessem que essa transformação acontecesse, a gente precisava que os colaboradores pensassem de que eles são o centro, que eles precisavam ser ouvidos. Então, acho que muito dessa experiência da Pearson foi trazer, de fato, essa visão mais humana para um processo de desenvolvimento e para um processo de negócios, e que vocês vão me ouvir muito falando nessa trajetória, que é dar voz para as pessoas, você ouvir, o exercício de empatia, você de fato dedicar o seu tempo para ouvir as pessoas. Pode ser que você descarte uma boa parte porque não faça sentido, mas com toda certeza uma boa parte você consegue aproveitar. Acho que só um ponto que eu me veio aqui uma curiosidade, acho que é uma pergunta que eu nunca te fiz, inclusive. Como foi pra você, e eu acho que já tem um primeiro aspecto aí da gente fazer uma reflexão sobre cultura, negócio, que veio de telecom chegar numa empresa de educação. O choque, eu só consigo imaginar o choque que isso deve ter sido pra você. Assim, como que você viu, né, essa diferença cultural de uma empresa, né, de um perfil completamente diferente, com um produto e um business completamente diferente, e principalmente, né, você vindo de uma área para uma outra área diferente também, imagino que isso também tenha impactado. Eu fiquei
fiquei retroativamente aqui curioso sobre qual era a sua perspectiva na época lá. Bom, total. Acho que foram 2 grandes medos, assim. Primeiro que telecom, você aprende tudo que você não quer ser, né? Você é meio que engolido por aquela cultura e você fica no automático. Mas quando você sai e você vê um mundo fora, que por mais diferente que seja a educação, eu falei, cara, eu tenho certeza do que eu não quero viver mais, que foi a minha história de 7 anos trabalhando com telecom. E aí, quando eu cheguei na Pearson, eu era uma carreira de projetos, imagina, super tradicional, PMBOK, Project, tudo, cara, muito controle, muito acompanhamento. E eu cheguei numa cultura lá do tipo assim, cara, é ágil. Eu lembro direitinho, Rafa, quando eu cheguei no dia, fui lá no final do corredor, tinha uma parede lotada de post-its. Na época não era tantos post-its assim. Eu, muito tradicional e conservadora como era, fiquei desesperada. Eu falei, cara, vocês não têm isso digitalizado em lugar nenhum. Grudou embaixo do sapato, vocês vão embora, vocês vão perder um capítulo na disciplina de história que tem que ser desenvolvido e entregue. Cadê o prazo desse negócio? Eu dei uma pirada, fiquei alguns dias sem dormir, até conseguir entender que, de fato, a colaboração que fazia aquilo tudo acontecer, né? Então, muito do trabalho que era chamado de trabalho em equipe, hoje virou colaborativo, mas que todo mundo ali estava num propósito único, todo mundo querendo se ajudar, todo mundo querendo trazer o resultado. E aí eu acho que eu fui tomando um banho de loja. Aos poucos as coisas foram sendo desconstruídas assim na minha cabeça do que eu tinha vivido até lá. Mas ao mesmo tempo muito convencida de que aquilo ali trazia um resultado muito bom. E mais uma vez, assim, eu acho que se eu não acreditasse tanto, mesmo na minha trajetória da Oi, que eu fui gerente super nova, que o meu time tem que ser mais inteligente do que eu, foi a minha certeza quando eu cheguei na Pearson, assim. Meu time tem que ser muito mais foda do que eu, tem que, cara, saber responder mais. Eu tô muito ali como uma pessoa para apoiar. Então, quando eu fui pra Pearson, esse foi o pré-requisito para que isso pudesse acontecer, sabe? Acho que eu tive um choque maior na mudança Rio-São Paulo. Acho que isso lhe doeu um pouco mais. Verdade, né? Ainda tem essa camada. Além da mudança de tipo de empresa, de área de atuação, ainda tem uma mudança de cidade, né? De estilo de vida, inclusive, né? Total, muito. Uma coisa que me chamou atenção no ponto que vocês trouxeram foi pra mim, existe um conjunto de premissas diferentes dentro de uma cultura tão diferente uma da outra, assim, né? Então, enquanto uma tá, talvez, mais ligada com controle, com certeza e desconfiança, assim, outra tá muito mais ligada com essa visão de colaboração, de ter um propósito e de ter confiança de fato nas pessoas, as pessoas estarem valorizadas dentro daquela cultura, assim, né? Eu já passei por alguns lugares que também tinham premissas bem diferentes, assim, né? E hoje em dia sinto muito mais, ou percebo muito mais como essas premissas estão estabelecidas no dia a dia, assim, né? Muitas vezes ela só tá vestida de outra forma, assim, né? Então a desconfiança tá vestida de uma forma de controle super burocrático, né? A falta de confiança tá lá dentro. A gente tem a falta de colaboração naquela competição individual que acontece dentro das organizações, entre as pessoas, onde uma pessoa tenta passar a perna na outra até, nessa visão de conquista, né? De resultado e tudo mais. E pelo que você tá me falando, assim, eu percebo, assim, essa diferença entre algumas premissas que estão bem estabelecidas, assim. E como é que foi pra você, é que você trouxe a mudança da prática, né? Você falou, eu tô acostumado aqui com Project e tudo mais, pra de repente um monte de post-it na parede, assim. São diferenças que estão em práticas que a gente executa dentro das nossas organizações, né? Mas como é que esse choque, tipo, das premissas, como é que isso era pra você, assim? Tipo, você tinha essa questão do, tipo, putz, eu tô aprendendo agora a colaborar, eu tô aprendendo a olhar pessoas de forma diferente, ou eu estava num ambiente que me fazia ter que controlar as pessoas, que me fazia ter que controlar as coisas, assim. Perfeito, Panda. Acho que é mais próximo disso. Eu acho que eu conheci um mundo que era o que eu acreditava, mas eu tinha sido engolido por uma cultura diferente do que eu queria. Então, no tanto que eu me identifiquei muito. O Rafa, Danilo, a Ana, a Vincent, uma galera, assim, que a gente virou meio que uma família, assim. Primeiro que ninguém era de São Paulo, tava todo mundo junto ali em São Paulo, então a gente se ajudava, se apoiava. Eu acho que foi uma descoberta, e muito pelo desconhecido. Eu não tinha ouvido falar de agilidade e tudo mais, mas nunca tinha pego isso na prática. E ter pessoas especialistas nisso, né? Tem empresas que entendam isso muito, muito na prática, facilita, porque o negócio flui. E, de novo, é acreditar em pessoas, é acompanhar, é ter essa proximidade. Que foi um pouco, só para pegar um gancho disso, do que você falou, um pouco do que eu vivi no Cubo, né? Quando eu entrei na Cogna, eu fui muito pro ecossistema, pra comunidade de EdTechs. E
comunidade é completamente a cultura de como ela funciona, de como aquela máquina gira. E a colaboração dentro de um hub de startups, que você tem corporates, tem investidores, tem a própria startup, tem um time da startup, tem curiosos e apaixonados, você precisa fazer aquele negócio acontecer. Então ali eu acho que me trouxe muito mais assim, caramba, eu sei qual que é a cultura que funciona, sabe? Eu sei que ela tá ali. E as pessoas precisam aprender o que é essa cultura, porque só falar a palavra cultura é muito bonito. Mas, de fato, você só vai conseguir ver resultado no negócio quando ela estiver na prática. E aquela frase lá acho que eu não lembro se é do Peter Drucker lá, que engole no café da manhã, cultura, né? Cara, não é? Tem essa frase aí que... Cultura como estratégia no café da manhã. Come o dia inteiro. Come em todos os momentos, assim, 100% do tempo. Se a pessoa ainda não aprendeu isso, cara, esquece, volta 10 casinhas e vai estudar de fato que uma cultura é o que transforma a sua empresa e sua companhia. E aí, baseado em tudo isso, eu fui parar no RH. Não sei se vocês querem entrar como é que eu vou dizer, nessa montanha-russa aí, do que aí, de fato, eu fui construir uma cultura para 30 mil colaboradores, né? Que é brincadeira que foi outra. Antes de entrar nessa missão espetacular, talvez suicida, aí, Gabi, tem um aspecto muito legal do que você falou agora, né? De chegar numa empresa diferente e ver como que as coisas estavam acontecendo e conseguir fazer essa comparação, entender o impacto que isso tem e depois na sua experiência, né, na Cogna, no Cubo, que pra mim, até pegando um pouco ali daquela historinha que eu contei no começo, né, é a realização de que não é uma questão de eu priorizo cultura ou eu priorizo negócio, não é um ou, né, assim, é muito mais sobre qual a cultura que eu quero para o tipo de resultado que eu quero gerar, né, e eu acho que dessa historinha que você contou já aí, Gabi, tem muito a ver com isso, né? Eu acho que o que motivou, em partes, né? A Pearson lá, quando comprou a Easy Learning, né? Adquiriu a Easy Learning. Ou o que motivou, o que deve motivar constantemente diversas outras empresas que fazem aquisições e que fazem aquisições muito mais pelo time, inclusive, do que pelo produto, né? Tem muito a ver com isso, né? Assim, é a percepção de que eu preciso de resultados diferentes e para atingir resultados diferentes eu preciso de pessoas diferentes com a cultura diferente. E, obviamente, que a gente pode falar bastante sobre o quanto que talvez uma perspectiva de instalação de uma cultura diferente talvez não seja melhor, né? Mas sim muito mais de como que as empresas precisam ter um change management para saber introduzir esses valores, né, direcionar as pessoas, trazer feedbacks muito claros para elas de como que a gente quer mudar a direção que a gente, né, trabalha, sem que isso seja uma surpresa, né, e as pessoas de uma hora para outra inclusive se vejam traídas, né, porque até o ponto que você falou também, né, de que a gente cria uma relação muitas vezes meio que inconscientemente até de familiar, né, com a empresa. Muitas pessoas têm algumas expectativas inclusive não saudáveis de que a empresa tem que ser uma mãe que vai cuidar das minhas necessidades. Mas eu acho que é de certa forma natural, porque é onde você está passando ali a maior parte do seu dia, é onde você convive às vezes a maior parte do seu tempo com outras pessoas, então esse tipo de relacionamento é natural de ser desenvolvido, porém quando a mudança cultural vem e ela não está muito bem declarada, alinhada, comunicada, construída, é muito natural que as pessoas que estavam acostumadas, né, a uma cultura diferente, que se veem forçadas a passar por um processo, se sintam traídas, se sintam, né, desrespeitadas em alguma medida, porque não foi essa a empresa que eu construí, não foi essa a empresa para a qual me chamaram para trabalhar, né? Mas, de novo, entra aí um papel, acho que fortíssimo, de uma liderança e gestão, que eu acho que é um ponto, né, uma perspectiva que você pode falar muito bem, de como conduzir, né, essa mudança, assim. Como que eu digo para as pessoas, seja ela a pessoa no papel de quem vai influenciar ou ser influenciada, que aquilo é esperado, né? Eu espero que você esteja aberto para receber esse novo negócio. Ou eu espero que você esteja aberto para colaborar com essa pessoa que é tão diferente de você, mas que ela precisa aprender com você, né? Curtiria ouvir um pouquinho da sua perspectiva como liderança, gestora que você foi, de como conduzir isso, né? Como conectar essas pontas entre tradicional e ágil, entre, né, pessoas comerciais e pessoas educadoras, né? Essas pontas que normalmente estão, às vezes, priorizando coisas tão diferentes culturalmente. Né? Nossa, perfeito. Acho que é a pergunta de $1 milhão, assim, se a gente conseguir responder ela.
Vale muito. Pode dar uns insights, talvez, né? Eu acho que dá pra ter uns insights, porque também tem lombadas ao longo do caminho. Mas você falou uma coisa, Rafa, que assim, eu aprendi trabalhando com cultura nesses anos, de que a gente não muda a pessoa para encaixar ela numa cultura, de jeito nenhum. Você vai ficar lá martelando. Você pode dar uma lapidada, mas ela nunca vai se encaixar no formato. Então, uma cultura nova, para quem não se encaixa, naturalmente expurga as pessoas. E tá tudo bem, porque as pessoas precisam se identificar com a cultura que elas estão trabalhando. Um exemplo que eu tive recentemente no RH, assim que eu assumi o time de RH, eu quebrei por jornadas, né? Jornada do candidato, igual eu sei fazer produto, jornada do candidato, experiência do colaborador, egresso, tal. E aí uma das meninas, que era uma gerente de anos de casa, ela, putz, Gabi, eu te agradeço muito, obrigada, assim, acho incrível o que você tá fazendo, mas eu quero voltar para uma empresa tradicional. E ela foi para uma empresa tradicional, tá super feliz lá. Então acho que também faz parte de algumas escolhas. Mas ao mesmo tempo, para quem tá nesse processo de sair de um tradicional ou tá fazendo um processo de ir pro novo, a minha dica, se eu fosse poder dar as dicas, escute, cara. Para o momento para ouvir, dá voz, faz pesquisa, enche o saco mesmo dos colaboradores. Eu acho que eu estava no RH, a gente fez em um ano mais de 56 pesquisas com os colaboradores para, de fato, desenhar uma cultura. Porque você precisa pegar o extremo, né? E principalmente quando eu estou falando da Cogna, eu tenho uma unidade no Amazonas que eu tenho que pegar um barquinho para chegar lá naquela escola e tem aquele professor que está lá. E eu tenho, cara, um CFO super líder, sênior aí, corporativo no mercado. Como é que eu faço uma cultura para esses dois públicos tão distintos, né? Então foi muito importante entender essas dores e entender que a gente também não vai conseguir resolver todas elas no primeiro momento. A cultura, ela é implementada, desenhada e migrada durante muitos anos. Talvez era esse inconformismo que você tinha na Pearson no primeiro momento quando você chegou. Ela não tomba de um dia para a noite. Ela leva tempo de construção. E a construção bottom-up, na minha visão, é o melhor caminho e a melhor estratégia que você vai ter dentro da companhia. E aí, quando você fala de negócios com cultura, Rafa, uma coisa também que eu aprendi, não só na transição de uma cultura e fazendo uma remodelagem dela, é que quando você tem uma cultura nova, as pessoas passam a olhar os problemas antigos com novas soluções. É impressionante. Ela é como se ela tirasse todos os vieses de olhar que aquele processo que ela apertava 50 botões para fazer todo mês, ela pode fazer uma automatização e apertar um botão. Porque ela se sente valorizada, ela não tem medo de perder emprego, ela não acha que a máquina vai substituir o trabalho dela nos próximos anos. Ela está pensando com a cabeça de negócios, mas ela tem um acolhimento emocional e racional ali por trás para fazer com que ela tenha as melhores escolhas. E ao mesmo tempo, esse time começa a enxergar novos problemas que eram desconhecidos e que a gente não estava enxergando. Então, essa diversidade de pensamentos que a cultura promove dentro de uma companhia, seja ela ágil, seja ela tradicional, seja ela, enfim, empoderada de alguma forma, ela faz com que o negócio também seja impulsionado. Então, ele traz essa cultura, ele impulsiona a estratégia da companhia acontecendo à velocidade e todo mundo navegando no mesmo rumo, no mesmo caminho, sabe? Acho que você trouxe um ponto, Gabi, que para mim é bem relevante, que é quando essas duas coisas convergem, né? A cultura da organização, que está ali desenhada ou estabelecida, e aquilo que a pessoa valoriza como cultura pessoalmente, né? Individualmente, assim. Então, você trouxe o exemplo de uma pessoa que saiu e voltou para um outro lugar que falou, não, é aquilo lá que faz sentido para mim, é lá que eu me encaixo, assim, né? Acho que na minha jornada profissional eu acabei indo a cada momento que talvez eu desse alguns passos no meu próprio desenvolvimento, no autoconhecimento, eu fui encontrando empresas que tinham culturas que se encaixavam nesse meu próprio desenvolvimento, assim, né? Então, a saída para mim da indústria química tradicional para ir pro PagSeguro, depois do PagSeguro agora para K21, assim, são mudanças de organização para mim que fazem muito sentido com o meu momento individualmente, assim, né? Então, eu acabei encontrando lugares onde aquela cultura estabelecida naquele lugar fazia muito sentido para mim. E para mim, isso é extremamente necessário para a satisfação dos indivíduos, né? Dentro de uma organização, minimamente, assim, pra gente poder encontrar aquele lugar que faça sentido e que represente o espaço que eu tô procurando. Porque eu me sinto totalmente à vontade dentro da K21, como eu me sentia no PagSeguro na época que eu tava lá, como eu me sentia na indústria, quando eu tava na indústria também. Eram momentos que se encaixavam comigo, assim, né? E quando você trouxe essa importância dessas duas coisas convergirem, pra mim tira o peso do movimento natural entre pessoas e organizações. Porque isso acontece, né? Pessoas entram, pessoas saem, pessoas buscam outras coisas, e
vezes a gente, num formato de cultura de querer abraçar todo mundo, no sentido de não podemos perder ninguém, ou a gente tem que contratar a pessoa ideal, perfeita para esse contexto aqui, parece que a gente fecha e dá uma travada culturalmente na organização, assim, né? Dá uma tal da engessada, do tipo, peraí, mas o que eu faço? Se eu der um passo para lá, eu vou perder essa pessoa aqui, mas eu também não conquisto aquela pessoa do mercado que a gente quer trazer, então parece que as empresas dão uma, tipo, sabe? Uma tela azul, uma travada, assim. E pra mim esse é um desafio que eu vejo nas organizações que a gente passa. Parece que sempre essa dúvida fica pairando no ar, assim. Do tipo, como é que a gente resolve essa sinuca de bico, assim? Onde é que a gente resolve? E quando você falou, me pareceu até uma coisa bem suave, assim. Do tipo, beleza, gente, isso é o que acontece e a cultura da organização vai se estabelecendo, vai evoluindo e as pessoas vão se encaixando, vão se ajustando. E a gente não é só uma grande máquina que vai engolindo as coisas, né? A gente é um organismo que vai se adaptando e vai se ajustando e tudo mais. Um ponto também, acho que conecta com isso que você falou e quando a Gabi estava falando me veio à mente aqui, de que parte talvez dessa frustração ao lidar com esse desafio vem de uma expectativa de que a cultura organizacional ela seja uma coisa muito homogênea, né, e estável, quando não é nem um pouco assim, né, ela vai estar em constante mudança e não necessariamente a gente vai ter e precisa ter a mesma cultura ao longo de toda a empresa, né. Eu acho que se a gente está falando de um contexto, cara, vamos lá, uma startup, 20 pessoas, muito natural que a cultura ela seja muito mais homogênea. Agora eu estou falando de uma empresa gigantesca, com sede em vários países, que cada unidade de negócio tem, inclusive, né, ambições e momentos diferentes. É natural demais que existam culturas diferentes quando você vai ali no detalhe fino, do como as pessoas se comportam no dia a dia, o que elas valorizam e por aí vai. E acho que isso faz parte, né? Assim, talvez o desafio esteja muito mais em balancear sobre como que eu permito essas diferentes culturas, mais especificamente ali, existirem, mas ainda alinhadas a um propósito maior organizacional, né? Do que eu tentar fazer com que todo mundo seja extremamente ali homogêneo e estratificado. Me veio à cabeça, Pandinha, o que o Simon Wardley fala, né? Quando ele fala daquela visão ali dos mapas dele, de a gente começa na Gênesis, mas a gente vai até ali os sellers, né? Então, a gente tem pessoas que vão estar trabalhando na organização em Gênesis, em criar novas coisas, em descobrir novos caminhos, mas eu também, às vezes, preciso na organização ter aquelas pessoas que são as pessoas de processo, de estabilização, de trabalhos extremamente previsíveis. Isso tem muito mais a ver com necessidade de negócio, né, do que necessariamente com qual é a cultura certa, né? Se eu tenho uma empresa grande o suficiente e complexa o suficiente para precisar dessas pessoas, desses diferentes perfis e visões, eu vou ter que saber acomodar, né? Uma cultura que permita a pessoa que está buscando estabilidade, previsibilidade e processos e caminhos retos, né? Ela tem que ter um lugar para isso, ela tem que ter uma capacidade de trabalhar dessa forma, assim como eu tenho que ter também lá a área de inovação, as pessoas, né, pensando em coisas novas todo dia e vibrando numa frequência completamente diferente, mas tem que saber comportar também ali, né? Então talvez a primeira coisa aqui seja quebrar essa expectativa, né? Não vai ser tudo igual, assim, não vai ser a mesma em todos os lugares, nesse nível onde a gente acha que todo mundo vai ser exatamente a mesma vibe e o mesmo tipo de pessoa, né? E também seria um saco, né? Imagina, se todo mundo fosse igual, Rafa. Aí todo mundo ia enxergar os mesmos problemas, as mesmas soluções, todo mundo ali, bonitinho, branquinho, de olho azul, que veio de uma faculdade, seria todo mundo muito tradicional. Então, eu acho que a cultura tem esse diferencial. E você falou uma palavra quando você usou dos países, né? Que a gente viveu isso na Wilson e eu vivi na Cogna, porque a Cogna tem 70 marcas. Imagina fazer a cultura para 70 marcas, 30 mil colaboradores, 2,5 milhões de alunos e fazer com que esse negócio chegue. Então, acho que eu passei um pouco. Eu acho que eu aprendi muito dessa cultura da diversidade ao respeito, assim. Então, tá tudo bem, cara. Se o João quer ficar o resto da vida fazendo aquilo, respeita, mas faça uma carreira para ele. Mas você tem um outro cara jovem que quer mudar a cada 6 meses de trabalho. Cara, pensa nesse persona, pensa em quem são essas pessoas. A cultura precisa abraçar todo mundo. Eu acho que esse é um pouco do que eu aprendi ao longo dele. E eu comentei para vocês um pouco antes, mas recomendo que todo mundo que esteja escutando também pesquise, que é sobre o Culture Design Canvas. Posso ser suspeita porque eu usei esse frame, então, cara, é lindo. E é como o Rafa falou, a cultura, ela não pode ser estática. E por isso que ela é uma página com post-its. Então, a cultura, ela pode ser vivida e ser mudada a qualquer momento. Depende de qual rumo que a companhia está seguindo. Então, o Culture Design Canvas, ele passa muito por esses 3 blocos, né? Uma cultura de negócios tradicional, que,
Cara, você vai olhar para propósito, você vai olhar para os valores, a visão, né? Onde que a companhia está chegando. Mas o que você reconhece, né? Quais são os valores que você reconhece que você vai fazer uma empresa meritocrática para o seu time? E, ao mesmo tempo, quais os valores que você não reconhece, que seja passível de desligamento. E tá tudo bem, foi combinado quando eu botei isso na parede, entendeu? Então aquilo ali tá claro e não por uma suposição que eu acho que a pessoa tem que sair de lá. E você tem uma cultura emocional que lida muito com isso, assim, que a gente comentou um pouco antes, que é a segurança psicológica. Como é que eu dou essa segurança psicológica dos colaboradores, desde não interromper as mulheres quando elas estão falando, respeitar o tempo de voz, abrir a câmera quando você está falando com alguém, enfim, desde coisas mais simples até mais complexas. E aí entra na cultura racional, que são os rituais, as rotinas, os combinados. Então você bota na parede uma página de cultura e executa ela na prática, porque a cultura ela só vai funcionar a partir do momento que ela for percebida. E a partir de ser percebida é quando você escuta os colaboradores. E eu vou dar um exemplo aqui, Rafa, que eu fiz o produto de gestão de desempenho. Lembra? A gente fazia lá na Pearson 9 Inbox, 300 mil reuniões, 400 mil coisas. E a gente foi perguntar para os colaboradores, assim, cara, o que é para você uma avaliação de desempenho? Cara, eu quero saber se eu vou ser promovido ou não, em quanto tempo, e é isso. Esse negócio que a gente dá, os feedbacks super estruturados e, pô, é assim, cara, você precisa fazer o que de fato a companhia está ouvindo. O que a companhia está fazendo, que o colaborador quer ouvir. E aí a gente entrou num outro patamar de cultura, que eu já tô até pulando assim dessa parte de RH, mas agora nesse ano, que eu não sei se vocês já leram sobre modelo de cultura ambidestra. O modelo de cultura ambidestra é exatamente isso, acho que o Panda falou e o Rafa complementou, que é, você tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado direito, ele é muito mais tradicional, responsabilidade financeira, controle dos riscos, acompanhamento orçamentário, muito na veia. E você tem o lado esquerdo do cérebro mais inovador, onde correr riscos e reduzir as incertezas, validar as hipóteses, ter uma gestão financeira, mas um time enxuto. Então, as empresas hoje, pelo menos essas que eu consegui estudar sobre esse case da ambidestria, que a gente está praticando hoje na Cogna, é fazer com que as pessoas desenvolvam esses dois. O lado corporativo é muito importante. A gente não chegaria até onde a gente chegou se a gente não tivesse vivido toda essa trajetória. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem casos recentes de empresas nativas digitais que, estão voando aí com esse outro lado da ambidestria, mas estão sofrendo por não terem o outro lado. Então, acho que a cultura, ela vem cada vez, a gente vai acompanhando muito do ritmo da sociedade, dos novos comportamentos do consumidor, né? E fazer com que toda essa cultura, de alguma forma, chegue no cliente final a qualquer momento, porque ela vai chegar. Desde ser percebida por uma marca, desde ser percebida pelo tom de voz que você se comunica com os seus clientes, com os seus usuários. Ela vem de dentro para fora. Você está refletindo muito isso na prática, sabe? Isso é muito legal, Gabi, porque eu acho que a gente teve um momento, né, olhando para, pelo menos aqui no Brasil, né, mas eu imagino que isso seja fato também para fora, em que a gente tinha, né, organizações que eram vistas como organizações de sucesso, que eram milenares, gigantescas, de múltiplos negócios, né, holdings e entre outros modelos que eram vistas como empresas bem-sucedidas justamente pelo seu tamanho e sua estabilidade. E a gente chega num ponto, tem muito a ver ali com todo o movimento, né, Lean Startup, o movimento de startups em geral, e essa noção, né, de agilidade, onde a gente começa a olhar para as empresas pequenas que são capazes de quebrar grandes negócios, e a gente fala, olha, tem um negócio aí. E aí eu acho que rola um movimento que é super não natural, né, dessas grandes corporações tentando se transformar em startups, né, de uma maneira super forçada, metendo goela dentro de um monte de gente que não queria nada com isso, né, uma cultura que as pessoas não sabiam vivenciar. E eu vejo hoje, e a noção de ambidestria traz isso, né, essa capacidade de entender que, cara, tudo bem, ser uma startup e ter uma cultura startup é muito legal quando você é uma startup, quando o seu business é arriscado, quando você está buscando resultados incertos ainda, né, que você não sabe exatamente o que é que o seu produto vai ser amanhã, né, quanto mais você dizer que você quer ter um processo, ou que você quer ter, né, maneiras estáveis de trabalho. Então, essa cultura pertence àquele lugar, assim como a cultura de previsibilidade e estabilidade, ela também pertence a um lugar, sei lá, imagino que a gente tem empresas hoje ainda, né, que se beneficiam e que fazem a coisa mais certa quando buscam uma visão tradicional de gestão do negócio mesmo, porque podem, assim, fazer pelo mercado onde estão inseridos, pelo tipo de produto que eles produzem, que permite isso, permite uma visão talvez mais linear, estável, comoditizada da coisa. Mas
vem esse movimento em que as empresas começam a sentir a necessidade de, olha, beleza, eu tenho que valorizar, manter estável e gerenciar aquilo que é o meu business e que vai continuar sendo a minha grande vaca leiteira, mas eu preciso também estar constantemente me desafiando, buscando formas, inclusive, de me entre muitas aspas aqui, sabotar como organização para achar a próxima coisa que vai me fazer ser grande antes que alguém lá fora ache, né? E para esses lugares eu preciso de talvez uma cultura um pouquinho diferente, um approach diferente. Então a BDC ela vem como um conceito muito legal, né? Para tirar um pouco dessa pressão não natural e super, provavelmente, problemática, né? De a gente achar que ou é de um jeito, ou é de outro, e se você não se adequa, você não tem lugar nenhum, né, dentro da organização, mas, obviamente, de acordo com a necessidade da empresa e com o tamanho dela, o contexto onde ela está inserida, mas fazendo dessa transição talvez uma coisa muito mais saudável, né? Acho que no cerne disso está uma preocupação sobre a gente conseguir declarar muito abertamente, e acho que você falou sobre isso, Gabi, na hora de colocar na parede, né, para as pessoas entenderem o tipo de resultados que nós queremos gerar, né, naqueles lugares específicos. Então, se eu peço para as pessoas se comportarem de uma forma, mas eu peço resultados que não tem a ver com aquela forma como eu estou pedindo, esse estranhamento que vai vir desses dois pedidos naturalmente vai causar um choque, vai causar, né, um estresse em termos de gestão e de geração de resultados mesmo, né? Assim, a gente vai estar pedindo coisas inconsistentes para as pessoas, e eu acho que a consistência, inclusive, é uma palavra importante assim, nesse processo, né? Consistência não significa ser sempre a mesma coisa, mas significa que a gente pede para as pessoas coisas que fazem sentido com o que elas têm capacidade para executar, a gente pede coisas que fazem sentido com o tipo de resultado que a gente quer gerar. O nosso discurso como liderança e como organização é muito consistente com o tipo de comportamentos e resultados que a gente quer ter no dia a dia, né? Isso é bem legal, assim, de ver as empresas ganhando mais maturidade para saber o que pedir no momento certo, da pessoa certa, no contexto correto, e não essa coisa tão estratificada, né? E eu acho que um outro ponto, Gabi, que você falou antes até, e eu queria entrar um pouquinho por esse olhar, é a noção de que a cultura, né, organizacional, ela também não é uma bolha fechada, né? E ela é muito influenciada pelo mundo lá fora. E talvez seja um ponto também que muitas empresas ou muitas lideranças nesse momento estão ignorando ou não dando a devida atenção, que é mais do que a cultura que a gente quer fazer aqui dentro da empresa e que a gente declarou que é a cultura empresarial que a gente quer ter, mas tem um mundo lá fora acontecendo, né? Tem muito a ver com o que você falou até da parte mais emocional da coisa, né? Essas pessoas vieram de lugares e têm necessidades que são para além da organização, que falam sobre quem elas são e como que elas se comportam ali fora, os relacionamentos que elas têm na vida real delas, e que a cultura precisa também ser capaz de ouvir isso, né? O mundo lá fora está mudando, as pessoas têm necessidades de diversidade, inclusão, respeito, e que a empresa precisa se adequar a isso, né? E também ouvir mais disso para conseguir incorporar para dentro, né? Não sei se você tem alguma visão, Gabi, ou se você tem alguma experiência um pouco mais sobre isso, né? Sobre como balancear essa visão de fora para dentro também, culturalmente falando. Tem até um case legal que assim que eu assumi o RH, foi no meio da pandemia, tá? Passei um MBA ali, 2 anos no RH, eu sentei na cadeira dia 1º de janeiro, pandemia em março. E ali muitas empresas a gente estava começando um projeto de diversidade. E a primeira empresa que eu conversei, eu posso falar o nome porque foi um caso público e que eu me inspirei muito para desenhar o projeto de diversidade da Cogna, foi o Carrefour. Tinha acabado de acontecer o caso lá enfim, aquela tragédia que aconteceu dentro do Carrefour. Eu falei, cara, peraí, isso é um colaborador terceiro, né? Não é um cara que está ali contratado e acabou fazendo toda a parte de reputação. E eu tenho nas unidades mais de 1 milhão de alunos, como é que a gente não corre o risco disso acontecer lá também? Então, pegando o gancho de cultura e de novo, assim, aprendi muito com o case do Carrefour, tenho muita gratidão com eles. A cultura ela não está inserida só dentro dos colaboradores. Percebam que todos os fornecedores estão ali dentro, todos os clientes. Hoje a rede social faz com que, desde um colaborador que é demitido, cara, jogue isso no LinkedIn e viramos um detrator para o mercado, até um influencer que usa sua marca durante 5 segundos de fala e acabou sua marca, seu negócio ali está comprometida durante muito tempo. Então, a preocupação de cultura, Rafa, precisa, cara, ir dentro de casa, assim, dos colaboradores, desde o mais óbvio, que é a sua estrutura do seu home office, onde você está trabalhando, assim. Você tem que entender que isso aqui é um ambiente da sua empresa, um ambiente do seu trabalho, com todo o equilíbrio, né, do que a gente tem.
Então, não é fácil você conseguir ter todos os stakeholders envolvidos e respirando aquela cultura. Eu falo que é quase uma lavagem cerebral que precisa ser feita para trazer essa diversidade de pensamento, essa forma da gente enxergar problemas de uma forma diferente e ter muito, mas muito cuidado com a nossa comunicação de cultura. É por isso que eu falo, a prática ela é muito mais percebida do que uma fala de manifestações que você vai para a mídia, dar entrevistas e um monte de coisa e diz: minha cultura é essa, todo mundo roxo, todo mundo bota o coletinho e vai e tal. Então, eu acho que ela é muito mais percebida para quem está dentro de casa, porque você se apaixona pela cultura. E só para terminar, o Culture Design Canvas, no meio ele tem um coração, que é muito dentro do critério do coração que vocês falaram. Então, assim, a gente tem que trazer a humanização dentro desse processo, porque a gente está cuidando de pessoas ali dentro, né? A gente está cuidando do agora e do futuro de quem está sendo impactado por essa cultura, e a gente tem que ser responsável pela consequência dela também. As decisões de uma cultura também têm seu preço ali dentro que tem que ser arcado. Aproveitando esse embalo, primeiro, um recado pra quem tá ouvindo, todo mundo já sabe, mas eu falo toda vez, se eu não falar, vão achar estranho. Essas referências, inclusive o Culture Design Canvas, vão estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. A gente deixa as referências pra todo mundo lá, vai ter um card da Gabi, que vai ter os contatos da Gabi, caso você queira falar um pouquinho mais com ela, vai ter um cardzinho dela lá, queira dar feedbacks, conversar com ela, pode conversar lá pelo nosso backstage também, tá bom? Só pra lembrar disso, então referências vão estar lá no nosso backstage. Mas eu queria seguir mais um pedacinho nesse tema, que é a cultura e a sociedade, a cultura dentro de uma organização e de uma sociedade, elas não estão alheias umas às outras, né? Não tem como a gente fechar a cultura de uma organização numa bolha em que a gente ignore a sociedade onde ela está inserida e vice-versa, né? Não olhar para sua empresa como algo que impacta a sociedade na qual ela está inserida. E, infelizmente, muitas dessas coisas se carregam para dentro das nossas organizações, coisas que na nossa sociedade a gente enfrenta desafios, né? A gente ainda precisa dar alguns passos e evoluir, assim. E daí eu queria saber de você, Gabi, se tem algum desafio nesse sentido, assim. Porque, por exemplo, você falou, você é uma mulher que está representando aqui num papel de diretoria, de liderança, de alta liderança de uma organização, que já é algo estatisticamente muito baixo, né? Porque a gente sabe que esse espaço é um espaço masculino, muitas vezes, representado por uma característica de homens branco hétero muito específica, assim, e que a nossa estrutura machista da sociedade está incrustada dentro das nossas organizações, porque faz parte, né? Essas coisas estão convivendo de uma forma sinérgica, assim. Então, se tem algum desafio, alguma coisa para você comentar com a gente sobre isso, de dar o espaço para as pessoas, de fato, um espaço que, inclusive, na sociedade é muito restrito, e como a organização pode, quem sabe, aqui é sonho meu, né? De quantas organizações que consigam quebrar parte dessa estrutura, conseguirem levar formas de quebrar isso para a sociedade também, assim, né? Para que a gente possa se desenvolver como sociedade e tal. Então, acho que seria um tema legal pra gente falar mais um pouquinho aqui. Legal, acho que é um sonho nosso. Eu compartilho desse sonho com você e é uma causa que eu brigo muito, assim. E foi engraçado, Panda, que quando eu virei diretora eu tinha 30 anos lá na Pierce e era um time predominantemente masculino, o Rafa sabe, tava lá na cadeira e toda segunda-feira a gente tinha um ritual, 8 horas da manhã, de sentar todo mundo na mesa e debater, cada um falava seus pontos e depois a gente debatia temas estratégicos. E eu tenho um perfil muito mais criativo do que um perfil tradicional de execução. A operação não é sei tocar, mas não é o que eu amo. Então a criatividade é a solução melhor. E, cara, eu ficava impressionada, porque eu tava naquela mesa, eu falava uma sugestão, todo mundo ignorava, todos os homens ali ignoravam. E aí depois, cara, 2 minutos depois, o cara dava a mesma ideia e todo mundo falava, porra, que foda, isso aí, cara, arrasou, boa, todo mundo, bola pra frente, começavam a gritar e não sei o que. Eu falei, cara, não sei se o Rafa lembra, mas eu falei, gente, eu tô com um problema de comunicação, não é possível, não tô conseguindo me expressar, porque a mulher tem essa característica, né? Quem tá aqui, talvez, ouvindo, vai se identificar. A gente traz o problema pra gente. Então, cara, fui estudar a parte de psicologia, fiz curso de oratória, fiquei lá meses estudando oratória, porque eu também precisava falar em palco e tal. Então, sim, é um ambiente onde a gente é uma minoria e no trabalho de cultura foi muito importante, muito, muito, ouvir as mulheres. 56% da liderança da Cogna são mulheres. Então, é um índice muito bom comparado às outras empresas e 65% são mulheres. Então, eu consegui, de alguma forma, dar voz. Hoje eu sou sponsor do grupo de gêneros, onde a gente fomenta desde assuntos de gravidade até
descongelamento de óvulos, assim. Então a gente trata todos esses assuntos. E as mulheres precisam de coragem para estar dentro dessa cultura. De fato, elas precisam se sentir muito mais acolhidas e muito mais o papel do homem de entender esse outro lado. Então, não interromper quando ela fala, que é costume, é natural. Respeitar as reuniões, não diminuir ela por ela ser uma mulher nesse propósito. Então, assim, tem muitas coisas que a gente vem nessa luta todos os dias e que a gente não pode ficar calada dentro das nossas empresas. Então, sempre quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu oriento as mulheres, se unam. Assim, se você tem uma outra reunião, uma outra mulher na reunião com você, cara, pegue na mão dela, porque vocês juntos vão ser muito mais fortes do que uma só. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho de cultura aqui foi educar os homens, porque tem vieses nem percebidos, assim. Agem tanto no automático, que foi feito desde a educação que vocês passaram, não todos, claro, mas a sua grande maioria, que, por exemplo, identificam a gravidez como... Se você tem dois... Isso foi um estudo feito. Você tem 2 currículos, um feminino e um masculino, mesmos skills, mesmas competências, mesmas experiências, as pessoas ainda optam pelo masculino. Por quê? Não vai ter TPM, não tem licença maternidade, não vai ficar se ausentando mais porque tem outras responsabilidades. Então a gente precisa de alguma forma quebrar essa cultura. O que a gente conseguiu foi meta. Infelizmente foi o caminho de meta. Então meta distribuída pela companhia inteira, tanto para negros, LGBTQIA+, mulheres, IPCDs e profissionais com deficiência. É isso, acho que o caminho dessa cultura, tomara que em algum momento não precise de meta, que isso seja algo natural, mas a gente precisa educar e fazer com que a companhia entenda, de novo, que diversidade de pensamentos é muito melhor do que todos iguais, branquinhos e azuis nos nossos negócios. Nada de ter nenhum preconceito com quem é branquinho de olho azul, tá? Acho lindo, incrível. Mas é um exemplo que a gente dá. Você falou branquinhos e azuis, eu imaginei alienígenazinhos também, assim, no meio da organização. Esses muffins aí, sabe? Esses muffins, andando ali, né? Muito bom. Eu tinha mais uma coisinha pra puxar. O nosso tempo tá quase chegando ao final, gente. Por incrível que pareça, e, ó, o papo vai fluindo e 1 hora se passa assim, voando. Mas eu fiquei com algo que você falou mais lá do comecinho, eu deixei anotado no post-it aqui. Eu falei, eu acho que isso vai ser incrível pra gente ir pros finalmente do episódio, assim, né? Você falou em algum momento que a cultura deveria potencializar o negócio. E daí eu anotei isso aqui e falei, putz, aqui, ó, isso aqui, gente, se bobear, dá papo pra outro episódio, pra outro podcast aqui no Love the Problem. Mas eu acho que eu queria que a gente pudesse fechar, talvez, esse papo nesse lugar. Tipo, como é que a gente pode unir essas forças e como é que cultura pode potencializar negócio e quem sabe até vice-versa, né? A gente falou de vários espectros dentro de uma organização, mas talvez colocando esses dois aqui no jogo do nosso papo agora, do finalzinho. Legal. Eu acho que além dele potencializar, ele impulsiona o crescimento do negócio, né? De novo, quando você tem as pessoas remando no mesmo caminho, com certeza as portas vão se abrir. Eu vou trazer de novo o exemplo da Cogna, que é que eu estou vivendo nesses últimos 4 anos. A educação sofreu muito na pandemia, todos nós sabemos, mas acho que principalmente educação, a conta está chegando de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos. E principalmente a Cogna, que lida com o público, né, com diversidade de públicos ali dentro, o nível de inadimplência aumentou demais, evasão, muitas coisas. A educação não foi mais prioridade durante esses 2 anos, a partir do momento que a gente começou a olhar para a saúde como uma prioridade principal do que a gente estava vivendo. E foram 2 anos muito difíceis dentro de uma empresa, assim, e ao mesmo tempo fazendo essa transformação cultural que começou em 2020, no meio de uma pandemia, todo mundo 100% remoto, e foi muito... e um turnover enorme, né? Só de tecnologia, 34%, assim, cada dia era uma notícia triste, uma pessoa saindo, assim. Chegou um momento que era bem desesperador. Mas a partir do momento que a gente começou, de novo, a construir essa cultura juntos e compartilhar com todo mundo da companhia as dores, e que estava sendo difícil mesmo, os resultados estavam péssimos, a gente estava tomando decisões muito difíceis, desde altos níveis de demissão, fechamento de unidade, mas com uma estratégia por trás. Então acho que ajudou muito compartilhar de que a gente não estava tomando só decisões por decisões, que é um dos valores que a gente reconhece, que é da transparência, né? Então, cara, as decisões são difíceis, porque o resultado é esse para o negócio, mas ao mesmo tempo esse aqui é o caminho que a gente vai estar seguindo daqui para frente. E ver o resultado agora em 2022 do
primeiro tri, cara, a gente ficou muito emocionado, assim, todo mundo ficou muito feliz de ver que foram 2 anos de reconstrução de uma empresa que tinha tudo para dar errado, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu potencializar o negócio porque todo mundo foi no mesmo caminho. Não tinha esse negócio de ego, sabe? Um dos nossos valores é vai lá e faz. Tipo, vai lá e faz, entendeu? Não bota culpa em ninguém, não espera ninguém fazer por você. Pega lá e faz, sabe? E a gente viu muito isso reconhecido pelas atitudes e agora a gente está entrando numa retomada. É claro que não vai ser rápida essa retomada, é uma retomada que leva tempo. Mas, de novo, quando você tem uma cultura sólida e você consegue gerar engajamento e a pessoa que está ali acredita, seja de curto, médio, longo prazo, no que a estratégia da companhia está direcionando, e está tudo bem se ela mudar no longo do caminho, desde que as pessoas saibam, né, a companhia tenha as informações para isso, cara, o resultado vem. E vem muito mais fácil. E aí vem, que eu sempre falei isso pro meu time, quando ele vem, a gente quer mais. Então a gente encoraja, a gente potencializa, a gente reconhece, a gente dá méritos em cima do resultado que foi dado. Então, o reconhecimento, seja ele financeiro, seja com novo estudo, seja o que for, ele precisa vir acompanhado. As recompensas precisam acontecer para que todo mundo consiga navegar de novo rumo a um novo projeto. É difícil, eu falo, até a gente já está encerrando assim, não é trivial, não é algo fácil você fazer uma transformação cultural, que está muito alinhado com essa transformação digital, que estava na moda em 2014, mas ainda se fala até hoje. Mas, cara, depois que ela acontece, cara, me arrepia, assim, porque é muito bonito de ver a gente tendo as pessoas certas, no lugar certo, sendo transparente, dando voz e não tendo essas 100% do tempo decisões top-down, entendeu? Quem faz uma companhia são as pessoas. Então, quando a gente junta todas elas, fica muito mais divertido, né? Porque trabalhar também tem que ser divertido. O Tio I falou no metade do episódio sobre coerência, né? E pra mim, juntando essa transparência com a coerência que ele trouxe lá, eu acho que são os instrumentos que as pessoas da empresa precisam de fato pra remar na mesma direção, né? Tipo, pra onde a gente quer ir? Tá transparente? Todo mundo entende? Todo mundo sabe o seu papel nesse caminho, nessa remada, assim, né? E tá coerente? Porque é complicado você remar pra direita, depois de 2 dias remar pra esquerda, depois remar pra trás, daí parar de remar um pouco, né? Porque o nosso fica inconsistente, incoerente, inclusive, assim, né? Então, de fato, isso deve potencializar o movimento da busca por resultados ou de impacto de negócio dentro das organizações, com certeza. Né? Eu ia falar também, Padir, que eu acho que de uma perspectiva bem diferente, mas pegando um pouco dessa inspiração aí da Gabi de falar para dentro, né? A K21 também traz, acho que uma lição do último ano, assim, muito forte sobre um momento de crescimento muito grande, né, e a gente sair daquele cenário de uma empresa pequena, que era muito mais fácil a gente se manter alinhado culturalmente para uma empresa que cresce e passa a ter esse desafio do crescimento, né, e de novo, essa alavanca da consistência do discurso, né, e da transparência com as pessoas do que é esperado e do que é, né, reconhecido e valorizado versus o que não é desejado. Acho que foi um acerto muito grande nosso, assim, né, de ter feito esse movimento, não sem dores, obviamente, né, mas acho que a gente soube pegar o timing certo na K21, de entender que, cara, a gente tem que mudar o nosso jeito de fazer a gestão da nossa cultura agora, dado o nosso tamanho, dado nossas ambições de crescimento, dados os resultados de negócio, inclusive, que a gente quer alcançar, para permitir as pessoas, inclusive, serem mais autônomas, né? Eu acho que isso é um ponto também, né? Quanto menos transparência, consistência, clareza a nossa cultura, né, tiver, mais difícil vai ser as pessoas serem autônomas na busca de resultados. Mais elas vão se questionar se a próxima coisa que ela vai fazer é ou não o que esperam dela, e com isso a gente aumenta o tempo de tomada de decisão, deixa a empresa mais lenta, deixa o resultado mais distante. Então, para mim, tem até uma correlação aí, né? A autonomia sendo impactada por quão claro que é a nossa cultura e a nossa expectativa das pessoas sobre como a gente espera que elas, né, se comportem e gerem impacto, né, no resultado da organização. Relaciono isso muito, muito, muito com o movimento que a K21 tem feito, né, e nossa ambição de estar trabalhando sempre com um ambiente autogerido e de extrema autonomia. A gente percebeu que talvez o principal desafio para que fazer um ambiente como esse funcione era ter uma cultura mais coesa, mais estável, ou pelo menos mais clara e transparente, né, consistente, usando de novo aqui esses verbos que estão
repetidamente aparecendo aqui. Parece que tem alguma coisa aí, gente. Anotem esses verbos, porque provavelmente eles servem para alguma coisa. Consistência, né, transparência, entre outras coisas aí. E a gente gravou ótimos episódios nesse sentido, né? Inclusive desde dessa visão da liderança sobre pessoas. Então a gente tem um episódio no Love the Problem sobre liderança espiritual, que é incrível, incrível, incrível. Um de liderança e inteligência emocional. A gente fala sobre vulnerabilidade na liderança também. E daí, falando de cultura, de fato, para fechar, tem o episódio 66, que é sobre alinhamento de cultura organizacional, em que a gente falou bastante também sobre esse movimento cultural. Então, você que tá aqui, que ouviu essa história da Gabi, até então, os desafios que ela enfrentou, se quiser complementar com algumas coisas, eu vou deixar no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, o link para esses 4 episódios que envolvem tanto liderança de pessoas, como essa questão mais cultural dos episódios que a gente já teve aqui no nosso querido Love the Problem. E, gente, eu acho que é isso. Chegamos ao fim desse nosso episódio. Eu queria deixar o último espacinho aqui pra vocês falarem o que vocês quiserem, pra aproveitarem esse nosso finalzinho aqui. Se a gente estivesse tomando café, era a hora que eu ia estar pedindo a conta lá, a gente ia comer talvez mais um docinho no caminho do caixa, comprar aquele chiclete, né? Quando ele tá no boca do caixa, assim, levando a comanda e tal. Então, se quiserem deixar aí uma última palavrinha pra galera que tá nos ouvindo, fiquem à vontade. Bom, primeiro que eu amei, assim, eu ficaria aqui, tava quase pensando em pegar uma cerveja, abrir aqui, acho que é até uma forma de me convidarem para um próximo episódio, a gente faz aqui um happy hour virtual, foi muito legal. Quando a falou, meus contatos estão aí, fiquem super abertos pra gente conversar, trocar ideias, quem tiver outros cases, mas é um pouco do que eu falei antes, assim, a jornada não é fácil, ela é uma jornada longa de transformação cultural, mas a gente tem que ter coragem para fazer, a gente tem que se reinventar todo dia, a gente tem que estar inconformado com as coisas que a gente não acredita e não ficar esperando ninguém fazer pela gente ou decidir alguma coisa. E sim a gente pegar, propor, testar, medir, acompanhar e depois escalar. Nada mais do que... Eu falo muito que a vida ela é um produto, né? Ela pode ser um portfólio de produtos, mas no casamento você está conhecendo, você está ficando, você está lá no ID, aí você vai, depois você namora e fica, você está no Explore, aí você namora, você está no Validate, aí você casou, você está em Grow, entendeu? Depois gasta energia no Sustain ali, ou até, quem sabe, infelizmente, uma separação. Então, se a gente conseguir fazer tudo que a gente pensa na nossa vida desse modelo, vai de cultura, vai de liderança, vai de crescimento na sua carreira, vai dar certo. E aí, sucesso, boa sorte para todo mundo. Obrigada, Panda e Rafa aí de novo. Boa, obrigado demais, Gabi. Eu acho que minhas palavras finais, Panda, é mais de agradecimento mesmo pela Gabi ter topado vir falar. Foi um pedido mega de última hora, mas que ela prontamente aceitou. Inclusive duvidou, falou assim, esse tempo todo pra gente conversar, que absurdo. Eu falei, calma, Gabi, vai dar certo. Eu falei assim, caraca, 1h30, vai encher o saco de me ouvir. Mas foi sensacional, Gabi, muito obrigado. Eu acho que eu estendo o meu agradecimento não somente pela sua disponibilidade de participar aqui, mas porque acho que você foi uma das pessoas que me proveu uma série de aprendizados e crescimento profissional, mega mentora pra mim. Agradeço demais a oportunidade de você ter vindo falar aqui por tudo que a gente também já viveu nessa vida louca aí de desenvolvimento de produto. Intenso, mas muito divertido também. É isso, Pandinha. Tudo bem, e eu agradeço você que nos ouviu até aqui, que ouviu mais um Xadrez Corporativo, onde traz experiência das pessoas que têm vivido essa transformação de fato na pele dentro das suas organizações. Então, obrigado, tio, e obrigado, Gabi, e a vocês até o próximo Love the Problem. Tchau! Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21. K21.link. I love the problem. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.